Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Gabaritando Eleitoral. Hoje eu e você faremos uma questão comentada, aquele nosso método de estudo que envolve verificar como que temas foram abordados pelos examinadores em concursos anteriores. Antes disso, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e nos seguir nas redes sociais. Todos os dias um conteúdo novo para você, um conteúdo sobre direito eleitoral, um conteúdo sobre estudar, métodos de estudo, como se preparar, como tornar o seu caminho mais fácil até chegar à sua aprovação. Neste dia, eu e você vamos fazer uma questão que envolve sistemas eleitorais. Primeiro, o que são os sistemas eleitorais? São as regras que definem a forma de eleição daqueles que pretendem concorrer a cargos eletivos. Como que eu posso definir que um determinado candidato foi eleito em detrimento de outro? Quem é que vai vencer as eleições? Dessas regras que definem o método de eleição para cargos eletivos, essas regras integram os sistemas eleitorais. O que diz a nossa questão? Comigo na tela. Diz assim a questão, uma questão cobrada pela Fundação Carlos Chagas em 2017. A questão diz o seguinte: nos termos da Constituição Federal, a Câmara dos Deputados, ou seja, o nome dos membros da Câmara dos Deputados, deputados federais. A eleição dos deputados federais, como a própria questão já indica, é regida pelo sistema eleitoral proporcional. Só no sistema eleitoral proporcional, a definição dos eleitos leva em consideração a aplicação de fórmulas matemáticas. Então, todas as vezes que eu e você pensarmos em sistema proporcional, nós teremos a utilização da fórmula matemática chamada de quociente eleitoral, temos o quociente partidário e a técnica da maior média. O quociente eleitoral previsto no artigo 106 do Código Eleitoral, quociente partidário previsto no artigo 107 do Código Eleitoral, técnica da maior média prevista no artigo 109 do Código Eleitoral. O quociente eleitoral vai definir o número mínimo de votos que um partido político tem que alcançar para que possa participar da distribuição das vagas na etapa do quociente partidário. Veja, para que um partido político possa disputar a distribuição das vagas na etapa do quociente partidário, esse partido, essa agremiação partidária, deve ultrapassar o quociente eleitoral. O quociente partidário vai indicar o número de cadeiras que um partido político poderá conquistar desde que tenha candidatos com votação nominal mínima, exigência contida no artigo 108 do Código Eleitoral. O que é esse tal de votação nominal mínima? Só, a votação nominal mínima foi uma regra criada para evitar os puxadores de voto como sendo o único critério para a escolha de candidatos pelas agremiações partidárias. A partir da regra da votação nominal mínima, só serão considerados eleitos os candidatos que estiverem dentro do número de vagas alcançadas no quociente partidário, ou o partido político só vai conseguir eleger candidatos dentro do quociente partidário desde que tenha candidatos com votação nominal mínima. E o que é essa votação nominal mínima? Votação nominal mínima são candidatos que obtêm votação correspondente a pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então imagine você que após a aplicação da fórmula do quociente partidário,
o partido político obteve quociente partidário 8. E o que é isso? Quer dizer que esse partido, nessa etapa do cálculo da distribuição das vagas, nessa etapa quer dizer que ele conquistou ou poderá conquistar até 8 vagas. E vai conquistar 8 vagas se dentre os seus 8 melhores ou mais votados candidatos, ele tiver 8 candidatos com votação nominal mínima. Porque na etapa do quociente partidário só será considerado eleitos dentro do número do quociente partidário os candidatos daquela agremiação partidária que tenham obtido a votação nominal mínima. Ultrapassada essa etapa, ultrapassada essa fase do quociente partidário, as vagas que sobrarem, essas vagas que sobrarem são chamadas de sobras eleitorais. E a distribuição das sobras eleitorais dar-se-á a partir da aplicação das regras da técnica da maior média. Como é que a gente calcula essas fórmulas? Daqui a pouquinho a gente vai ver. Vamos voltar para a nossa questão que diz o seguinte. Alternativa A. Tal sistema eleitoral determina, segundo o Código Eleitoral, que as vagas não preenchidas segundo o quociente partidário serão distribuídas aos partidos políticos com o maior número de votos remanescentes, ou seja, aqueles que restaram em face do cálculo do quociente partidário. É assim que funciona, gente? Pessoal, não é. Se nós tivermos vagas que sobraram do quociente partidário, vagas que não foram distribuídas na fase do quociente partidário, nós temos a aplicação da fórmula técnica da maior média. Nessa técnica da maior média, nós temos que calcular a média de votos de cada um dos partidos políticos que participaram das eleições. E como é que a gente obtém a média de votos de um partido político? A gente pega o número de votos do partido, soma ao número de votos dos candidatos filiados a esse partido e divide pelo número de cadeiras já preenchidas mais 1. Então, primeiro a gente soma o número de votos do partido mais o número de votos dos candidatos desse partido, vê o número de cadeiras que esse partido já conquistou mais 1. O resultado dessa divisão corresponde à média de votos. E assim calcula-se a média de votos de cada um dos partidos políticos. Isso quer dizer que, definido, aplicada essa fórmula, a gente vai saber a média de votos e, dentre esses partidos, o partido que tiver a maior média conquista uma vaga. Se nós tivermos 10 sobras eleitorais, nós vamos aplicar essa fórmula da técnica da maior média 10 vezes. Para cada vaga, calcula-se a média de votos dos partidos e o partido que tiver a maior média conquista uma vaga. Vai para a segunda vaga, calcula a média de votos, quem tem a maior média conquista outra vaga. E assim sucessivamente até que todas as sobras eleitorais sejam distribuídas entre as agremiações partidárias. Isso quer dizer que essa assertiva está errada, porque veja, ela diz que tal sistema eleitoral determina que, segundo o código, que as vagas não preenchidas pelo quociente partidário são distribuídas aos partidos políticos com o maior número de votos remanescentes. Mentira! É distribuída aos partidos que tenham a maior média de votos, aplicando-se a fórmula da técnica da maior média. Alternativa B. Determina, segundo o Código Eleitoral, a eleição dos candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Vamos imaginar que um determinado partido político, então imagine o partido político A. E aí como é que a gente calcula o quociente partidário? Quociente partidário, a gente vai pegar o número de votos do partido,
mais os votos dos candidatos do partido e vai dividir pelo quociente eleitoral. Nessa definição do quociente partidário, sempre nós vamos desprezar a fração. Então, despreza-se a fração. O resultado dessa divisão, então vamos imaginar que ao aplicar essa fórmula, nós chegamos à conclusão de que um partido político, imagine você então que ao final da aplicação dessa fórmula, um determinado partido político A, do nosso exemplo, o resultado foi 8. O que isso quer dizer? Quer dizer que dentre os 8 mais votados desse partido, serão eleitos tantos quantos sejam os candidatos que tenham a votação nominal mínima. E o que é votação nominal mínima? Votação correspondente a, tem que ser maior ou igual a 10% do quociente eleitoral. Imagine, partido político conquistou o número, o resultado da aplicação da fórmula do quociente partidário foi 8. Ou seja, quer dizer que esse partido poderá eleger até 8 candidatos nessa etapa. Se ele tiver 8 candidatos com votação nominal mínima, com votação que corresponda a pelo menos 10% do quociente eleitoral, ele vai eleger 8. Ah, não, ele só tem 2 candidatos com votação nominal mínima. Ah, só tem 2, então ele só vai eleger 8. Ele poderia eleger 8, mas ele só tem 2 com votação nominal mínima, então só vai eleger 2. As demais vagas que sobraram vão lá para a próxima etapa, para a etapa da técnica da maior média. Então nós tivemos uma nova exigência para que os partidos políticos possam conquistar as vagas dentro do número obtido de quociente partidário. Alternativa B diz assim: tal sistema eleitoral determina, segundo o Código Eleitoral, a eleição dos candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10%, verdade, do quociente eleitoral. Essa é a votação nominal mínima. Tantos quanto o respectivo quociente partidário indicar, verdade, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. É isso. O partido político vai eleger candidatos tantos quanto o seu quociente partidário indicar. Se ele teve como resultado da aplicação da fórmula do quociente partidário, teve 12, quer dizer que ele poderá eleger até 12, desde que tenha 12 candidatos com votação nominal mínima. Ah, não, só tem 10, então ele vai eleger 10. Quem são os 10? Os 10 mais votados desse partido político. Essa é a nossa alternativa correta. Alternativa C. Tal sistema eleitoral impede, segundo a legislação eleitoral, que o voto conferido a candidato de determinado partido seja considerado para eleição de candidato de partido político, ainda que coligado. Essa assertiva está errada e eu e você não devemos nos esquecer que desde a emenda à Constituição 97 de 2017 não se admite a formação de coligação para as eleições proporcionais. Então, nas eleições de deputado federal, deputado estadual, vereador, cada partido político só pode disputar os cargos, disputar as vagas de forma isolada, não havendo que se falar em coligação. A última vez em que se permitiu que partidos políticos disputassem as eleições de forma coligada foi na eleição de 2018. A partir das eleições de 2020, nas eleições proporcionais, só se admite que partido político dispute isoladamente, não havendo que se falar em coligação, salvo para as eleições majoritárias. Próxima assertiva, assertiva D, diz assim: tal sistema eleitoral determina, segundo o Código Eleitoral, a eleição dos candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior ao quociente eleitoral na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Só no sistema proporcional,
o que importa inicialmente para a distribuição das vagas é o partido. Veja, o nome é proporcional ao número de votos que cada partido obteve. Então a gente vai pegar, primeiro calcula o quociente eleitoral. Definido o quociente eleitoral vai indicar uma barreira a ser transposta pelos partidos. Todos os partidos políticos que alcançarem essa barreira, eles participam da distribuição das vagas no quociente partidário. Então, o quociente eleitoral é uma barreira imposta para os partidos, não para os candidatos, mas sim para as agremiações, para que as agremiações partidárias possam, então, participar da distribuição das vagas na fase do quociente partidário. Definido o quociente partidário, o partido político vai eleger tantos quantos candidatos o seu quociente partidário indicar, desde que tenha candidatos correspondentes a esse número com votação nominal mínima, ou seja, votação correspondente a 10% do quociente eleitoral. Então, quociente eleitoral não é barreira para candidato. Quociente eleitoral é barreira para partidos políticos, para que partidos políticos, então, passem para a próxima etapa da distribuição das vagas, a etapa do quociente partidário. Essa assertiva está errada. Próxima assertiva. Assertiva diz assim: tal sistema eleitoral descabe, ou seja, não pode ou não deve ser aplicado à eleição de vereador, em virtude de a Constituição Federal, atualmente, ou como diz um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em virtude de a Constituição Federal, atualmente, estabelecer limite máximo de vereadores para cada município em função do número de habitantes, afastando a proporcionalidade da representação que originalmente vigorava. Essa questão está redondamente errada. Os cargos de deputado federal, deputado estadual e vereador são regidos, ou a distribuição das vagas para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e vereador, essa distribuição obedece às regras do sistema eleitoral proporcional. Limitação do número máximo de vereadores nada tem a ver com a eleição dos vereadores. É verdade que, de acordo com o número de habitantes, a Constituição Federal, no seu artigo 29, inciso 4º, com a redação dada pela emenda 58 de 2009, a Constituição vai estabelecer o número máximo de vereadores de cada município, a depender da população. Mas essa limitação do número máximo de vereadores em cada Câmara Municipal nada tem a ver com a forma de eleição para o cargo de vereador. A eleição para o cargo de vereador continua a ser regida pelo sistema eleitoral proporcional. Pessoal, com isso a gente encerra a análise da questão. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, nos siga nas redes sociais e eu e você nos encontramos aqui no Gabaritando Eleitoral em uma próxima oportunidade. Tudo mais, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu, Wesley Machado, estou te esperando aqui no Gabaritando Eleitoral em uma próxima oportunidade.